Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Esta alma que vos fala é professor Wagner Júnior e vamos aqui contribuir com esse projeto da Ascompa, Associação dos Concursados do Pará, na figura do Dr. Emílio, gente nossa, um lutador aí pelos direitos dos concursados nesse estado. Então, nós estamos aqui comprometidos com o projeto. Vou trabalhar com vocês a boa e velha língua portuguesa. Esta aula está sendo gravada especificamente para vocês, tá bom? Vamos trabalhar aqui a transitividade verbal, sujeito e predicado, dois termos essenciais da oração, e transitividade verbal sempre são assuntos cobrados nesses concursos públicos. Tranquilo, meus queridos? Sem mais delongas, vamos aqui compartilhar a tela com vocês e vamos começar a nossa aula de hoje, terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Permitam-me aqui colocar em tela para vocês a apresentação do PowerPoint e aí nós vamos agora começar a nossa aula. Vamos falar sobre transitividade verbal, certo? O que é que acontece na transitividade verbal? Esse nome já tem que te dizer alguma coisa. Trânsito. Então, dentro da oração, existe um movimento, existe um trânsito, e esse trânsito está relacionado com a figura do verbo. Então, existem verbos na língua portuguesa que exigem complemento. E existem outros verbos na língua portuguesa que não exigem complemento. Então, raciocina comigo. Esse verbo que não exige complemento, a oração termina nele. Então, por isso que nós trabalhamos com a ideia, deixa eu pegar aqui o ponteiro, caneta, de que o verbo que não precisa de complemento, a oração para nele. Ou seja, eu não preciso de um complemento. Agora, existe um outro conjunto de verbos que precisam que complementos sejam criados para ele fazer sentido. Então, esses verbos que precisam de complemento, observem vocês que a oração ela vai precisar continuar, ela vai transitar, ela vai ter que ser alongada para fazer a vontade desse verbo que exige complemento. Aqui com vocês, eu estou trabalhando o verbo morrer, certo? Olha o que vai acontecer aqui. Quando eu digo para ti, o meu cão morreu, todo mundo entende a mensagem aqui, todo mundo compreende o que eu estou dizendo. Não preciso de nada além desse verbo para que você entenda que quem morre, morre. Perfeito? Só que eu posso, por exemplo, trabalhar isso aqui, olha. Meu cão morreu do coração. Meu cão morreu ontem. Meu cão morreu na estrada. Então, raciocinem comigo. Esses caras aqui, ó, eles parecem complemento, mas não são, porque esse verbo ele possui sentido completo e ele não precisa de complemento. Beleza, professor? Então, se esses caras aqui do coração ontem na estrada não são complementos, qual é o nome que eu dou para eles? São adjuntos circunstanciais. Do coração exprime a ideia de causa, o ontem exprime a ideia de tempo e na estrada exprime a ideia de lugar. Perfeito? Então, olha lá. Esse verbo aqui, ele é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento, certo? Por quê? Porque ele possui sentido completo. O que vem depois de um verbo intransitivo, a gramática chama de adjunto circunstancial, ou bom e velho adjunto
adverbial. Tranquilo, pessoal? Então entendam isso. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, a oração para nele, por isso ele é intransitivo. Não há mais trânsito depois dele, não há mais movimento. Se acontecer de eu colocar alguma coisa depois de um verbo intransitivo, não posso chamar isso de complemento, eu chamo isso de adjunto adverbial ou circunstancial. Ou seja, do coração para dizer a causa da morte, o tempo para dizer quando a morte aconteceu e na estrada para dizer onde a morte aconteceu. Mas essas informações aqui, ó, elas não são essenciais. Essas informações não são essenciais. O verbo não exige para fazer sentido. Tranquilo? Beleza? Então bora lá, bora para frente. Eu tenho aí agora dois outros verbos, beleza? O que esses verbos dizem para a gente? Eu tenho aqui eu amo você, o verbo amar, e tenho o eu preciso de você, o verbo precisar, no sentido de ter necessidade, beleza? Olha o que vai acontecer aqui agora. Eu separei aqui o você e separei aqui o de você. Duas estruturas que aparecem depois dos verbos amar e precisar, ok? Essas estruturas eu chamarei de complemento verbal. Tanto esse vermelhinho aqui, você, quanto esse azulzinho aqui, de você. Essas estruturas, elas estão complementando o sentido dos verbos. Porque se eu chego com alguém e digo assim, eu amo, a pessoa vai olhar para minha cara e vai dizer, sim, doidão, tu amas o quê? Tu amas quem? Então, observem que o verbo amar ele exige um complemento para fazer sentido. A mesma coisa o verbo precisar. Eu chego contigo, digo para ti assim, ei, eu preciso. Aí tu vais me olhar e dizer, "Ih, rapaz, esse cara tá doido. Precisa de o quê, abestado? Ah, tá, precisa de dinheiro. É, dinheiro a gente precisa de dinheiro, né? Precisa de carona, precisa de carro, precisa de comida, precisa de emprego, precisa de trabalho. Então, o verbo amar e o verbo precisar, eles exigem que a frase continue, que ela transite, trazendo o nosso complemento para que a mensagem fique completa. Tá na mão? Tranquilo? Então, beleza, olha. Esse verbo amar aí, ele é um verbo transitivo direto, e esse verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto. Ah, professor, qual é a diferença entre esses dois caras aí? Transitivo, tu já entendestes, né? É aquele que precisa de complemento. Ponto. A frase continua. A frase tem que transitar. Eu tenho que continuar para dar um sentido completo para a minha oração. Beleza, mas o que é o direto e o que é o indireto? Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Olha só. A gramática chama o verbo transitivo de direto. Isso aqui está mal colocado. Tinha que ser colocado aqui, depois eu ajeito. Mas a gramática ela tem um nome para os seus complementos. Os complementos verbais ela chama de objeto. Se o verbo é transitivo direto, no caso esse cara aqui, ó, verbo transitivo direto. Isso aqui está errado, beleza? Se o verbo é transitivo direto, esse verbo vai exigir um objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, eu vou criar um objeto indireto. Tranquilo? Então, no caso aqui, o objeto direto é você. Eu não tenho mesa digitalizadora, então estou fazendo tudo no mouse aqui e fica meio tortinho. Mas vocês estão entendendo aí, né? Então, olha lá. O verbo amar é transitivo direto, então ele exige um objeto direto. O verbo precisar é transitivo direto, então ele exige um objeto indireto. Beleza? Mas qual é a diferença entre direto e indireto? Essa é a questão, né? Qual é a diferença? Vamos lá, bem aqui, ó. Observem que esse complemento, vou mudar de cor, vou pegar uma outra cor aqui, vou botar um azulzinho aqui. Então, olha lá.
Azul Paysandu, o Emílio que não gosta, né? Ei, sai daí, secador. Olha lá. Então, aqui o que que acontece? Observem que esse complemento aqui, ó, ele não vem iniciado por preposição. Ele não vem iniciado por preposição. Então, ele é direto. Quando o objeto é introduzido por preposição, aí eu chamo de objeto indireto. Tranquilo? Então, olha, verbo transitivo direto sem preposição. Verbo transitivo indireto com preposição. Então, o objeto do transitivo direto vem sem preposição e o objeto do transitivo indireto vem com preposição. Então, a ideia é essa aqui, olha, para tu entenderes. Tu vais de São Brás até Icoraci. Pega Almirante Barroso, Augusto Montenegro, chegou em Coraci. Verbo transitivo direto. Não tem nada que ligue. Ele vai sempre direto. Agora tu vais a Outeiro, tá? De São Brás a Outeiro. Quando tu vais aqui, pega Almirante Barroso, Augusto Montenegro, pá, Estrada do Outeiro, chega uma hora que tem uma ponte. Então, quando tu chegares agora, nunca mais as tuas viagens para Outeiro serão as mesmas. Olha só. Quando tu chegares à ponte, aí tu vai olhar para o cara do teu lado e vai dizer, meu amigo, nós acabamos de chegar na preposição. Quando atravessar a ponte de Outeiro e tu chegares à ilha de Outeiro, aí tu bate para o cara e diz, olha, acabamos de chegar ao nosso objeto indireto. Então, quando o objeto é indireto, ele sempre vai precisar da preposição fazendo a ponte. Quando o objeto é direto, ele não precisa de ponte entre o verbo e o complemento. Tranquilo? Beleza? Então tá bom, meus amores. Vamos para cima, vamos para frente. Objeto, bem aqui eu ressalto a tese, olha, o objeto é o nome do termo que complementa o sentido dos verbos. Tranquilo? Direto, sem preposição. Indireto, com preposição. Tranquilo, meu querido? Tranquilo, minha querida? Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos conseguir essa vaga? Então, bora lá. Vem comigo. Observem agora que eu tenho um outro tipo de verbo, que é esse cara aqui, olha. Eu comuniquei. Vou pegar outra canetinha, botar outra cor aqui. É o marca-texto dessa vez. Então, olha só. O verbo comunicar, tá? Olha o que ele comunicou. Ele comunicou o feriado para quem? Aos funcionários. Então, esse verbo comunicar, ele exige dois complementos, certo? O verbo comunicar, ele exige dois complementos. Então, ele é verbo, ele é transitivo, porque precisa de complemento, precisa de um objeto direto, então ele é transitivo direto, e precisa de um objeto indireto, então ele é transitivo direto e indireto. Onde é que está isso, professor? Está aí na frase, está aí na oração. Olha. Eu comuniquei o feriado. O O é artigo, não é preposição. Então, esse cara aqui vai ser o meu objeto direto, certo? Aos é preposição. Tu tens a fusão aqui da preposição com o artigo, vira preposição. Então, tá bem aqui, ó, a linda e bela preposição. Então, esse cara aqui vai ser objeto indireto, certo? Porque esse verbo exigiu os dois complementos. Tranquilo? Então, eu faço destaque aqui, ó, objeto direto e objeto indireto. Mostro para vocês que existe a preposição e essa preposição é a prova incontestável de que eu estou tratando de um objeto indireto. E digo para vocês que o verbo transitivo direto e indireto exige dois complementos, ou seja, dois objetos. Um direto, sem preposição, e um indireto, com preposição. Tranquilo, meus queridos? Tranquilo, minhas queridas? Entenderam a missão? Então, bora para frente. Tá lá? Vamos lá.
Agora, nós vamos falar de um outro tipo de verbo, não menos importante do que todos que falamos até o exato momento. Que é esse cara aí, olha. João está doente. João é sujeito. Tranquilo? Observem vocês que a palavra doente está caracterizando o João. Então, esse termo da oração que caracteriza o sujeito é o predicativo do sujeito. Predicativo é uma palavra que caracteriza, tá bom? Tu vais contratar um funcionário para tua empresa. Aí tu vais fazer uma entrevista com ele. Aí tu pergunta assim: quais são os seus predicativos? Quais são as suas características, né? Às vezes, predicativo nem precisa ser qualidade, né? Por isso que eu gosto da palavra caracterização. Porque qualidade, nem sempre o predicativo é qualidade, tá? Beleza. Então, observe que entre o sujeito e o predicativo, há um cara que nós chamamos de verbo de ligação. Tá bem aqui, olha. Lindo e maravilhoso verbo de ligação. Então, quando aparece verbo de ligação, você vai ter obrigatoriamente um predicativo do sujeito. Toda vez que tu tens um verbo de ligação, tu vais ter predicativo do sujeito. Mas o contrário nem sempre é verdade. Eu posso ter predicativo do sujeito sem verbo de ligação. Mas eu não posso ter verbo de ligação sem predicativo do sujeito. Tranquilo? Então, beleza. Olha lá. Ele permaneceu calado. O sujeito é ele. Calado, predicativo do sujeito. Logo, o verbo permanecer é um verbo de ligação. Tranquilo? Beleza? Verbos de ligação sempre trarão predicativos do sujeito. Não tem para onde correr. Vai ser sempre desse jeito aí. Beleza? Tranquilo? Então, bora para cima, papai. Olha só esse exercíciozinho aí, olha. Só para a gente ver se fixou legal o conteúdo. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos emudece, nem te comove a dor da despedida. De acordo com a transitividade verbal, nos versos acima, há. Vamos lá. Temos aqui o verbo. Hoje segues de novo na partida, no pranto os teus olhos emudece, nem te comove a dor da despedida. De acordo com a transitividade verbal, nos versos acima, há. Então, se ele, observem aqui que tu tens letra A, somente um verbo transitivo direto. Letra B, dois verbos transitivos diretos. Letra C, um verbo transitivo indireto. E letra D, dois verbos intransitivos. Então, ele te oferece alternativas entre um e dois verbos. Um e dois, um e dois. Ele não fala em três. Então, isso já é um indício para tu fazeres a análise. Olha aqui, ó. O verbo emudecer e o verbo comover. Trabalhou com esses dois verbos, tá bom? Então, observem que olhos emudece, nem te comove a dor da despedida. Então, umedece, que é os olhos ficaram úmidos, não é isso? Observe que tu não tens aqui complemento seguido de preposição. E o verbo comover é a mesma coisa, tu não tens complemento seguido de preposição. Então, esses dois verbos, eles são transitivos diretos, beleza? Exigem complemento, mas os complementos não têm preposição, beleza? Letra B de bola. Olha só. Embora não trate especificamente da violência contra as mulheres, o texto automaticamente remete a casos de estupro e agressão física, dos quais elas
são as maiores vítimas. Os vocábulos grifados são classificados respectivamente como. Então, olha lá. Ele te dá o verbo tratar. Vou pegar aqui o meu marcador de texto. Te dá o verbo tratar. Te dá o verbo remeter. Vou pegar aqui a minha borrachinha. Consertar isso aqui, tá? Verbo remeter e o verbo ser. Vamos pelo mais fácil, né? Verbo ser, verbo de ligação. Tá aqui o sujeito, olha. Elas. Tá aqui o verbo ser. O que é que elas são? As maiores vítimas. Então, isso aqui caracteriza o sujeito elas. Então, vamos lá. Vamos ver uma opção em que ele fala de verbo de ligação. Aqui na letra E, ó, ele fala de verbo de ligação. Aqui na letra C, ele fala de verbo de ligação. E aqui, então, tu já ficas... Ah, e na letra B também tem verbo de ligação. Com isso, tu já eliminas a letra A e já eliminas a letra D. Ficas só com 3 opções. Beleza? Tranquilo? Tá na mão? Essas provas, quando vier uma questão assim, é uma questão relativamente grande, que tem aí 5 alternativas, um trecho de textos, um trecho de texto com 3 verbos. Então a gente fica tratar, o que é tratar? Quem trata, trata de algo, de alguém, de alguma coisa. Caramba, estou confuso. Remete, que remete a. Ih, vou aqui então no mais fácil, que é o verbo ser, que sempre vai ser verbo de ligação. Sempre vai ser verbo de ligação. Então, com isso, eu já vou às alternativas e elimino aquelas que não trazem o terceiro verbo classificado como de ligação. Tranquilo? Sobrando para mim a letra B e a letra E de elefante. Pô, apertei sem querer aqui, tá? Tá bom. Aí foi aqui. Então, olha aqui. Verbo transitivo indireto, porque olha aqui. Quem trata, trata de algo, de alguém ou de alguma coisa. Então, esse verbo aqui, ó, ele exige complemento iniciado por preposição. Tranquilo? A mesma coisa acontece com o verbo remeter. Quem se remete a algo, a alguém ou a alguma coisa. Então, esse verbo também ele exige complemento iniciado por preposição. Então, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Aí o aluno faz a seguinte pergunta. Olha aqui. Vou pegar aqui a cor, vou mudar, botar aqui o azul do papão. Observem que entre o verbo e o seu complemento tem a palavra especificamente. Ele colocou isso aqui de propósito, para confundir a tua mente. Se tu fizeres a questão assodadamente, apressadamente, tu farias assim, caramba, trate especificamente. Então, entre o verbo e o complemento não há preposição. Aí tu poderias pensar que isso aqui é um objeto direto, mas não. Especificamente, todas as palavras na língua portuguesa que vêm com o sufixo mente são advérbios. Então, tratar especificamente da violência, o especificamente é um adjunto adverbial de modo, é como eu trato da coisa. Ele coloca no meio para te confundir, por isso que eu fiz a ligação aqui. Trata da, trate da. Tem preposição, então esse objeto aqui ele é indireto. Tranquilo? Aqui está mais fácil. Quem remete, remete a. Então, beleza. E aqui o verbo de ligação matava tranquilo essa questão aí. Tá na mão? Beleza? Então, bora lá. Vamos falar agora sobre tipos de sujeito, tá? Tipos de sujeito. O que acontece? O sujeito ele é um termo essencial da oração. Mesmo que haja orações sem sujeito, né? A gramática ela tem algumas incoerências. Como é que o sujeito pode ser essencial se existe oração sem sujeito, né? Pois é.
Nós não vamos entrar nessa filosofia aqui gramatical, essa discussão, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não é o nosso objetivo, tá? Então vamos lá. Quando eu falo de sujeito, eu tenho esses 5 tipos aí, ó, beleza? O sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito que tem 3 nomes para a mesma coisa, oculto, desinicial ou elíptico, o sujeito indeterminado e, por fim, a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tá bom? Vamos dar uma revisada aqui. Ei, o que é um sujeito, então? Eu trago sempre 3 conceitos de sujeito, que são os 3 conceitos que vão aparecer nas melhores gramáticas da língua portuguesa. Então, primeiro, é um termo essencial da oração. Segundo, é um termo sobre o qual se diz alguma coisa na oração. E terceiro, é o termo com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Tá? Esses dois aqui são mais práticos. Esse aqui ele é mais filosófico, né? Então, esse aqui, por exemplo, é o termo sobre o qual se diz alguma coisa na oração. Aquilo que se diz sobre o sujeito, nós chamaremos de quê? De predicado. Tranquilo? Então vamos lá. O sujeito simples, e aí eu vou fazer essa ressalva de maneira insistente. Ele é aquele sujeito que só possui um núcleo. Mas raciocina comigo, papai. Nós estamos falando de sintaxe do período simples aqui. Quando eu falo de análise sintática, vocês precisam ter em mente o seguinte: nós não estamos em busca de uma palavra, nós estamos em busca de um termo. Cuidado com isso. Quando estamos a fazer análise sintática, nós não estamos em busca de uma palavra, nós estamos em busca de um termo. Termo. Daqui a pouco tu vais entender isso com profundidade. O sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Tranquilo? Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque tem aluno que pensa assim: ah, o sujeito simples, ele tem mais de uma palavra. Não, o sujeito simples só tem uma palavra. E o sujeito composto tem mais de uma palavra. Essas duas ideias são enganosas. Sujeito simples não é aquele que tem uma única palavra. E sujeito composto não é aquele que tem mais de uma palavra. Cientificamente falando, linguisticamente falando, gramaticalmente falando, nós não estamos em busca de palavras, nós estamos em busca de termos. E quando eu digo sujeito simples e sujeito composto, eu não posso falar em quantidade de palavras, eu tenho que falar sobre os núcleos, tá bom? Vamos entender isso daqui a pouco. Sujeito oculto, desinencial ou elíptico é aquele que existe, mas não aparece. O sujeito determinado, ele existe, só que ele não é possível de ser identificado. Essa é uma diferença importante entre o oculto e o indeterminado. Vamos lá. O oculto, ele existe. Tu consegues identificá-lo, mas ele não aparece. O indeterminado, ele existe também, só que ele não é possível de ser identificado. Lógico, evidente, ele também não vai aparecer. Tranquilo? Então, a diferença entre o oculto e o indeterminado é que no oculto tu consegues identificá-lo e no indeterminado você não consegue identificá-lo, apesar dele existir. Tranquilo? Cuidado com essa diferença aí. E o sujeito, a oração sem sujeito, sujeito inexistente é que o sujeito não existe, né, papai? Então, olha lá. Olha só esse exemplo. Eu adoro esse exemplo aqui. Eu sempre trabalho com esse exemplo. Raciocina comigo aqui, olha. Nossa bela, cara grande, pomposa casa de praia está alugada. Raciocina comigo, bonitão. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, 6 palavras.
6 palavras. Se eu fosse pelo critério popular, sujeito simples só tem uma palavra. Sujeito composto tem mais de uma palavra. Esse sujeito aqui seria o quê? Composto. Mas não esqueçam que na análise sintática nós estamos atrás de um termo. Então, olha só. A nossa é a casa. A bela é a casa. A cara é a casa. A grande é a casa. E pomposa é a casa. Então, observem vocês que todas essas palavras fazem referência à casa. Então, casa é o núcleo do sujeito. Se fosse para você identificar o sujeito desta oração, você teria que marcar tudo isso aqui, ó. Espera lá, cadê? Marca texto, tá aqui, ó. Eu quero mudar de cor. Raciocina comigo. Se fosse para você identificar o sujeito desta oração, você ia grifar isso aqui tudinho, ó. Viu aí? Um sujeito monstro, com mais de 5 palavras, mas núcleo mesmo só tem uma, que é a palavra casa. Ah, professor, eu não sei o que é núcleo. E papai, o núcleo é a palavra principal. Se tu tiras o núcleo, a frase desaba. Então, se eu tiro a palavra casa aqui, ó, nossa bela cara grande, pomposa de praia, o quê? Então, observem que tudo gira em torno da palavra casa. Então, olha só, eu encontrei esse termo que tem mais de uma palavra, mas que só tem um núcleo. Então, apesar de ter muitas palavras, esse sujeito só possui um núcleo, então ele é um sujeito simples. Você entendeu? Cuidado, cuidado, papai. Vai marcar toca, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Não interessa quantas palavras existam no sujeito, o que devemos observar são os núcleos, as palavras principais. Olha só o sujeito composto aqui, raciocina comigo. Meus tios, avós e primos viajaram hoje cedo. Então, olha lá, núcleo número 1, núcleo número 2 e núcleo número 3. Então, este sujeito, ele tem 4 palavras, mas núcleos mesmo, só 3: tios, avós e primos. Meus ali é adjunto adnominal, está acompanhando o substantivo tios, logo é um pronome adjetivo, tá bom? Então eu tenho 3 núcleos, 3 palavras principais. Essas palavras elas têm equivalência de sentido. Tios, avós e primos são as personagens, são as figuras, são as categorias que viajaram. Então são 3 núcleos, beleza? Tranquilo? Sujeito composto, certo? Núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, sujeito composto, pois há 3 núcleos. Os efeitos aqui do PowerPoint, olha, só efeito bonito, hein? Tá na mão, galera? Tá tranquilo aí? Tá na paz? Então bora lá. Paz, agora são 2h16 da madrugada. Já passei pro dia 21 de setembro, né? Eu comecei no dia... gravando esse vídeo aqui de madrugada para vocês. Uma coisa boa, coisa fina. Então bora lá. Sujeito oculto ou desinencial. Isso é fácil, né, pessoal? Pela desinência do verbo, nós sabemos quem está praticando a ação. Estarei com você, queremos uma bela praia. Eu estarei com você, né? E nós queremos uma bela praia.
Então esses caras, eles estão aqui, você consegue identificá-los, mas eles não aparecem. Esse é o sujeito oculto ou desinencial. Desinencial por quê? Porque pela desinência do verbo, a gente consegue identificar a pessoa. Tranquilo? Beleza? Então bora lá. Tá aí, ó. Eu, nós existem, sabemos quem são, mas eles não aparecem. Mais um efeito aí, ó. Estou aprendendo a fazer os efeitos no PowerPoint. Bora lá, galerinha. Tá aí, ó. Olha, cega, mas é muita seta bonita. Pega, esse professor é bom de PowerPoint, olha. Tá aí, ó. Firme e forte o esquema para ti aí, ó. Muito lindo. Eu, nós, sujeito oculto, pela desinência do verbo identifico. Eles existem, sabemos quem são, mas eles não aparecem. Professor, mas eles estão aparecendo aqui. Mas claro que estão aparecendo, eu quero te mostrar quem são, mas na frase original eles não aparecem. Tá bom? Então vamos lá. Olha essa questão bonita aí, olha. Observe as orações. Acordei com o pé direito. Você não precisa sofrer mais para cortar cebolas. Nem eu, nem ele sabíamos cozinhar. Ele é um cozinheiro de mão cheia. É, meu amigo, classificando o sujeito de cada oração, teremos respectivamente. Vamos lá. Acordei com o pé direito. Quem acordei? Eu, né? Aparece o eu aqui? Não aparece, mas tu sabes que existe, né? Então esse sujeito, ele é o quê? Oculto. Então tu já manda para o espaço a letra A, manda para o espaço a letra B e fica só com a C, D e a E. Tá bom? Você não precisa mais sofrer para cortar cebolas. Tem que ser aqui, né? Você não precisa mais sofrer para cortar cebolas. Sujeito simples, né? Tomate. Nem eu, nem ele sabíamos cozinhar. Nem eu, nem ele. Sujeito composto. Então vamos lá. Oculto, simples e composto. Eu acho que é a letra C. Ele é um cozinheiro de mão cheia. Sujeito simples. Então vamos lá. Sujeito oculto, sujeito simples, sujeito composto e sujeito simples. Vamos ver se eu estou certo? Letra C de cavalo é o nosso gabarito oficial. Tranquilo? Beleza, aqui ó. Sujeito oculto, sujeito simples, sujeito composto e sujeito simples também aqui, ó. Tá na mão? Questão simples essa, só para a gente identificar aí os tipos de sujeitos, tá? Essa questão eu trouxe para ensinar a vocês a ideia, o conceito de oração absoluta. Toda a Quando tu pegas a gramática e vai estudar assim, tópico por tópico, geralmente quando a gente começa a estudar sintaxe, a gente explica o conceito de frase, oração e período. Eu não me detive a isso aqui, porque são conceitos relativamente simples e vocês, nesse estágio, já devem dominá-los. Então, frase tem que ter sentido, oração tem que ter verbo e período tem que ter oração com um verbo, que é o período simples, e com dois verbos ou mais, que é o período composto. Beleza. Então, quando o cara diz assim, oração absoluta, ele está falando de uma estrutura que só tem um verbo. Tá bom? Então, bora ver essa questão aqui. O verbo esperar e o verbo vir. Então, aqui não é oração absoluta, aqui é um período composto. Verbo estar e verbo abandonar. Também não é sujeito oração absoluta, né? Aqui tem dois verbos, então é período composto. Viver, vivo aqui sem ti.
e tu aí sem mim, e tu vives aí sem mim. Então, por aqui também tem um segundo verbo, que é o viver repetido. O verbo estar e o verbo saber. Eu sei, eu estou. E aqui eu tenho aqui, ó, posso esperar. Professor, nenhuma oração aí é absoluta. O senhor está doido, o senhor está dando aula de madrugada, o senhor está viajando na maionese, está falando coisa com coisa, não. Será, meu jovem? Vamos lá. Era isso que eu queria te dizer. Bem aqui na letra E, nós temos oração absoluta. Aí o aluno pergunta: "Ah, professor, mas aí tem 2 verbos, o senhor está doido?" Tem um verbo posso e tem um verbo esperar. É verdade. Só que isso aqui é o que a gramática chama de locução verbal. Locução verbal. O que é uma locução verbal? Eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho um verbo principal. O verbo auxiliar, ele vem conjugado normalmente, como nós conhecemos. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, né? Vem conjugado normalmente. E esse verbo principal não, ele vem na forma nominal. Aqui no caso está no infinitivo, mas pode vir no gerúndio, NDO, e pode vir no particípio idoado, tá? Os finais dos verbos. Então, a locução verbal, não esquece disso, a locução verbal, ela equivale a um único verbo quando tu fores contabilizá-lo para efeito de oração. Então, a locução verbal, ela sempre equivale a um único verbo. Então, por isso que a letra D, apesar de ter aparentemente 2 verbos, é uma locução verbal, então equivale a um único verbo e por isso é uma oração absoluta. Tá na mão? Tranquilo? Por isso que eu coloquei essa questão aí pra gente, beleza? Então vamos lá, galerinha. Tá aí, ó, letra E de elefante. Outra questãozinha aí, uma questão da Escola de Especialista da Aeronáutica. Escola militar, né? As escolas militares gostam muito de gramática. Então vamos lá. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Os sujeitos dos verbos destacados acima são. Então, ele destacou conta, destacou dormia. Espera aí que isso aqui está dando bug. Pum, pum, está. Destacou dormia e destacou despertaria. Então, vamos lá. Conta a lenda. Aí ele quer saber quem é o verbo, quem é o sujeito do verbo contar. O que ele fez aqui? Ele inverteu. Se eu colocar na ordem direta, fica claro para mim quem é o sujeito. A lenda conta. Então, olha, a lenda é o sujeito do verbo contar. Certo? Então, a lenda. Então, pode ser a letra A e pode ser a letra D. Vamos continuar. Que dormia uma princesa. Então, vamos lá. A lenda conta que uma princesa dormia. Então, o sujeito do verbo dormir é uma princesa. Tá aqui, ó. Uma princesa encantada e a lenda. A quem só despertaria um infante. Então, olha só. Um infante despertaria. Ele praticaria a ação de despertar a princesa. Um infante. Então, gabarito oficial, letra A de animal. Tá? Essa questãozinha é bacana porque ele inverte
o sujeito e o verbo e a gente fica meio confuso, mas aí quando tu vier na prova, tu tens que colocar na ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto para tu entender quem é quem na oração, tá bom? Então, letra A de animal é o nosso gabarito, beleza? E aqui, o que é que tá rolando aqui? Vamos ver. Na afirmação abaixo de Padre Vieira, o trigo não picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele. Cuidais que o sermão vos picou a vós. O substantivo espinhos tem, respectivamente, a função sintática de. Então, vamos lá aqui, ó. Os espinhos e os espinhos. Ah, tá nesse problema, peraí. Aqui, ó. Os espinhos e os espinhos. Então, vamos analisar com calma. O trigo não picou os espinhos. Então, o trigo aqui é o sujeito que praticou a ação de picar. Quem ele picou? Os espinhos. Então, os espinhos aqui não é introduzido por preposição, ó. Então, isso aqui só pode ser o objeto direto do verbo picar. Então, espinhos aqui, ó, objeto direto, tá? Qual é a opção que tem objeto direto? Letra A, letra C, letra D. Então, já tiro de rota E e já tiro de rota B. Tranquilo? Vamos lá. Aí vou ler agora os outros espinhos aqui. Os espinhos o picaram. Então, os espinhos picaram no. Esse o aqui é objeto direto. Verbo picar. Então, os espinhos estão praticando a ação. Então, nessa oração aqui, os espinhos eles vão exercer função sintática de sujeito. Então, cadê? Objeto direto e sujeito. Letra C. Vamos ver se estou certo? Estou certo. Letra C. Tranquilo? Então, uns exercíciozinhos aí para a gente colocar em prática a nossa teoria, tá? Agora, nós vamos analisar e classificar os predicados, que são de três naturezas: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, tá? Vamos lá, vamos analisar com calma aqui. Vou colocar para vocês aqui os exemplos. Durante a entrevista, ela parecia nervosa. Então, aqui eu tenho sujeito e aqui eu tenho nervosa, que é predicativo do sujeito. Logo, isso aqui é um verbo de ligação. O conteúdo da carta continuava um mistério. Então, eu tenho aqui o sujeito. Um mistério caracteriza o conteúdo da carta, continuava verbo de ligação. A fiscalização das rodovias, sujeito, permanece intensa. Intensa caracteriza a fiscalização, logo o verbo permanecer é um verbo de ligação. Então, nos três exemplos aqui eu tenho sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Quando isso acontece, você tem um predicado nominal. Anota aí, ó. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, só posso classificar o meu predicado como predicado nominal. Tranquilo? Beleza? Então tá. Aqui agora, o negócio vai mudar de figura. Raciocina comigo. Deixa eu colocar logo aqui os exemplos. Vamos aqui, olha lá. Os índios machacalis perderam sua cultura. Então, quem perde, perde algo ou alguma coisa, né? Verbo transitivo direto. Nosso prefeito participou do seminário. Quem participa, participa de algo ou de alguma coisa. Então, observem vocês aqui, que é verbo transitivo indireto, objeto indireto, sujeito, beleza. Observem aqui o seguinte. Tem outro exemplo aqui, ó. Nos últimos anos, cresceu o número de mulheres no mercado de trabalho. Observem vocês que aqui tu não tens o verbo crescer. Quem cresce, cresce, né?
Tu não tens aqui nem predicativo do sujeito e nem predicativo do objeto. Quando isso acontece, meus queridos e minhas queridas, tu só tens o verbo significativo. E a gramática diz que quando tu tens na oração somente o verbo significativo, sem nenhum tipo de predicativo, você tem predicado verbal. Tranquilo? Então, aqui o verbo perder, aqui o verbo participar e aqui o verbo crescer. Aí observem que tu não tens nada que caracterize sujeito, tu não tens nada que caracterize objeto. Então, tu não tens nem predicativo do sujeito e nem predicativo do objeto. Logo, esse predicado ele é o quê? Verbal. Tá bom? Tranquilo? E por fim, vamos analisar esses 4 exemplos aqui. Olha, o diretor, sujeito. Vou pegar a caneta aqui, melhor. Tum, 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 tum. O diretor, sujeito. Considerou, certo? Verbo transitivo direto. Presta atenção. O que é que ele considerou? O relatório incompleto. Isso aqui é o meu objeto direto. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou analisar esse objeto direto. Qual é a palavra principal desse objeto direto, galera? Relatório. Então, esse cara aqui, ó, ele vai ser o núcleo do objeto. Agora raciocina comigo. Das palavras que sobraram, existe alguma que caracteriza o núcleo? Existe. Qual é aqui? Incompleto. Incompleto está caracterizando o núcleo do objeto relatório. Então, esse cara aqui, ele é o predicativo do objeto. Certo? Predicativo do objeto. Então, tu tens predicativo e tu tens um verbo significativo. Então, esse predicado vai ser um predicado verbo nominal. Vamos ao segundo exemplo. O juiz julgou o réu culpado. Então, aqui eu tenho o meu sujeito e aqui eu tenho o meu verbo transitivo direto. Aí eu tenho aqui o meu objeto direto, ó, lindo e maravilhoso. Réu é o núcleo do objeto. E a palavra culpado caracteriza o núcleo. Então, culpado vai ser predicativo do objeto. Então, eu tenho também verbo significativo e predicativo do objeto. Então, esse predicado aqui, ele é um predicado verbo nominal. O maratonista, sujeito, chegou vitorioso na reta final. Esse exemplo aqui, ó, quem chega, chega, ele é um verbo intransitivo. Mas vitorioso caracteriza o maratonista, não é isso? Então, vitorioso é predicativo do sujeito. É aquilo que eu te disse lá no início. Eu posso ter predicativo do sujeito sem verbo de ligação, mas eu não posso ter verbo de ligação sem predicativo do sujeito. Então, aqui é um exemplo. Olha. Eu tenho o predicativo do sujeito, mas o verbo ele não é de ligação, ele é intransitivo. Quem chega, chega. Vitorioso caracteriza o sujeito, então eu tenho aqui um predicado, verbo, nominal. Por quê, professor? Porque tem verbo significativo e tem predicativo. Aí não interessa se é do sujeito ou se é do objeto, tem que ter predicativo. Beleza? O reitor, sujeito, nomeou
A professora diretora da faculdade. Então, professora aqui é o objeto direto, verbo transitivo direto, professora é o núcleo do objeto e diretora, que é o que ela vai exercer agora a função dela, ela passou a ser diretora, é o predicativo do objeto. Então, nós temos aqui predicado, verbo nominal. Por que, professor? Porque tem verbo significativo e tem predicativo. Não interessa se é do objeto, se é do sujeito. Tem predicativo, é predicado, verbo nominal. Tranquilo? Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Está aqui, ó, verbos significativos mais predicativos do objeto ou do sujeito vai dar um predicado verbo nominal. Então, eu vou aqui dar um stop nessa apresentação, tá? Vocês estão aí visualizando. Eu vou abrir aqui uma página do Word, uma página em branco do Word. Você está apresentando para todos. Tranquilo, é isso que eu quero que a galera enxergue. Aqui, orientação, paisagem. Vou aumentar essa fonte aqui para vocês lerem legal aí. Então, olha só, raciocina comigo aqui. Toda vez que eu tenho predicado nominal, eu terei obrigatoriamente verbo de ligação mais predicativo, vou botar PS, predicativo do sujeito. Essa é a fórmula, tá? Quando eu tenho predicado no, verbal, o que é que eu vou ter? Só verbo significativo. Professor, o que é um verbo significativo? São esses aqui, ó. Os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Porque o verbo de ligação ele não é significativo. O verbo de ligação ele é conhecido na gramática como verbo inocional. Ele é aquele verbo que só faz sentido dentro de uma frase. Quando tu tiras, ele não tem noção de nada. O que é o verbo ser? Aí tu fica pensando filosoficamente. O que é o verbo estar? Sabe? Só faz sentido quando tu colocas dentro de uma frase. Então, não são verbos significativos. Já os intransitivos e os transitivos são verbos significativos. Beleza? Por fim, eu tenho aqui o predicado verbo nominal. O que é que acontece aqui? Aqui eu tenho que ter um verbo significativo, não é isso? E tenho que ter obrigatoriamente ou um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Então, essas são as fórmulas dos predicados. Você classifica todo e qualquer predicado dominando essas fórmulas aqui. Tranquilo, galera? Tudo na paz? Então, beleza. Permitam-me aqui sair dessa tela no Word. Vou voltar aqui, vou parar a apresentação. Parei a apresentação. Então, encerro a aula de hoje com esses conceitos para vocês. Espero ter sido claro. Quem assistir a aula e tiver qualquer dúvida sobre esta aula, pode mandar um zap para a gente. Eu estou lá no grupo, professor Wagner, tu procura lá e conversa com a gente no privado, pode mandar tua dúvida, se tiver alguma questão que tu tenhas dúvida. A gente vai conversando também nesse online, nesse à distância, nessa interação pelo WhatsApp. Estamos à inteira disposição de vocês, meus queridos. Semana que vem voltaremos. Vou preparar uma aula de figuras de linguagem ou uma aula de regência e crase, ainda vou ver aqui direitinho. O fato é que trabalharemos aqui sempre conteúdos que estão presentes lá no edital de vocês. Meus queridos, mais uma vez foi como sempre é um prazer estar com vocês. Fiquem na paz do Senhor
e vamos juntos até a nossa vitória final. Um abraço, galera.